Bom dia, boa tarde, boa noite, querida turma, oficialato, desoficialato, ou sargento, ou sexto ano que tá me assistindo, ou seja, quem for que está de olho nessa câmera do canal mais famoso do YouTube nessa quarentena, que é o canal Pra Vencer aqui do Supermódulos. Nosso primeiro encontro numa aula de língua portuguesa, quase morri, não sei se você sabe, coloque aí uma música triste. E aí a gente ficou um pouco atrasado com essas aulas. Na verdade, eu não apareci para as aulas de oficialato, mas os seus problemas acabaram. Daqui a pouco eu mostro. A Aracida Top Term vai estar aqui falando com vocês sobre todo esse medicamento que eu tomei que me recuperou. Não é verdade? É verdade. Então, galera, tira o seu pijama, é aí a nossa hashtag dessa quarentena. Se bem que você deve estar assistindo essa aula aí de madrugada, ou você está assistindo essa aula aqui no horário que eu coloquei no Classroom pra me enganar. É ou não é? Botou lá naquele negócio de ir mais rápido? Que fica engraçado, não é, André? Fica engraçado, o professor fica falando rápido, você finge que prestou atenção, quer me enganar. Quer me enganar pra quê, meu filho? Mas vamos que vamos, galera, nessa parte da matéria em língua portuguesa. Português inteiro é lindo, né? Estudar língua portuguesa tem algumas coisas que não é muito legal, que eu também não gosto, não. Regra de ortografia, por exemplo, né? Acho que é a única coisa que não me agrada muito, mas o resto eu gosto. Tem maluco pra tudo nessa vida, pô. Tem gente que faz matemática, pô. Imagina. Matemática é lindo nada, Adriano. Mete o pé daí. Então, olha só. Hoje nós vamos conversar. Tem que apertar aqui, peraí, que eu tô acostumando. Nosso controle, porque aqui esse controle do Supermódulos, como você pode ver, é exclusivo do nosso canal de televisão. Nós vamos falar sobre essa parte aqui, ó. Tão linda. Esse relacionamento de amor chamado... Primeira coisa, eu quero falar sobre o nome disso. Tem aluno que chega assim, professor, eu tô com uma dúvida em sintaxe. Errado. Tem outros que falam assim, professor, eu tô com dúvida em sintaxe. Igualmente errado. Se pronuncia sintaxe, ok? Sintaxe. Olha que coisa suave. Olha que coisa bonita. Não é não? Sintaxe. Dá até pra falar pra uma menina tá bonita, hoje você tá uma sintaxe. Não é verdade? Mais bonito que morfologia. Morfologia é mais pesado, né? Pô, hoje tu tá uma morfologia, é um palavrão. Agora, sintaxe. Hoje tu tá uma sintaxe. A pessoa vai e fala assim, caraca. Tudo é como se constrói, né? A linguagem é linda. Então, nós vamos falar hoje sobre a sintaxe. Brincadeiras à parte, você não é obrigado a falar certo, porque você só descobre essa praga aqui na escola. Antes você não sabia nem o que era sintaxe. Aí na aula de língua portuguesa, você pelo menos tenta aprender, mas agora vai. Te prometo que agora vai nessa aula de sintaxe aqui maravilhosa, ok? Então, primeira coisa é que o estudo da língua portuguesa ele é dividido em blocos em alguns assuntos maiores. Na verdade, toda ciência, todo estudo a gente divide, né? Para ficar mais fácil o entendimento, tudo isso. A gente passou por fonologia, que é o primeiro bloco de estudos, depois começamos com morfologia, estudando a estrutura da palavra, processo de formação de palavra e as 10 classes de palavras dentro da morfologia. Acabou a morfologia, acabou a vida? Não! Aí a gente começa a pensar, a refletir, a analisar, a identificar a sintaxe, os elementos da sintaxe, ok? Então hoje, na aula de hoje, que é uma introdução a esse assunto, a gente precisa fazer algumas diferenciações, a gente precisa compreender, mais do que tudo, o sentido e o estudo da sintaxe, ok? Então vamos lá. Olha só esse slide que eu acabo, um slide bem, né? Uma fuga da natureza, é bem arcade. Lá na literatura, né? Fugeriur, bem tranquilo para você esquecer tudo de ruim que tá acontecendo aí nessa pandemia do coronavírus. Né? Tá brabo, né? Mas fazer o quê? Tu pode fazer alguma coisa? Pode ficar em casa. Aqui no estúdio, nessa plateia enorme que nós temos, tá todo mundo de máscara aqui. Todo mundo de máscara, meus 500 telespectadores. Falou? Então, sintaxe. O que é sintaxe? O que a sintaxe estuda? Olha só. Sintaxe é a parte da gramática normativa que estuda a relação entre vários termos que formam uma oração. Isso lá no período simples. E também ela estuda várias orações que formam um período. Então eu posso ter, nesse estudo, o Digimon pequenininho, o Pokémon. Qual é o que evolui? É Pokémon ou Digimon? Pokémon. Pokémon. Minha plateia é aqui muito participante. Pokémon, o Pokémonzinho pequeno,
É o período simples. Como é que eu sei que é um período simples? Tem um verbo só, a análise tá ali, aí o Pokémon ficou boladão. Aí o Pikachu virou... Pikachu não evolui, né? Sei lá, o Charmander. Sei lá qual é o nome daí. O Bulbasauro, gosto do Bulbasauro. O meu sobrinho de 2 anos, 2 anos não, 9 meses, ele é a cara do Bulbasauro. O apelido que eu dei pra ele é Bulbasauro. Ele é Bulbasauro, é igualzinho, Bulbasauro. E aí o Bulbasauro ficou boladão, ficou grandão. E aí eu tenho o período composto, aí eu analiso as orações, beleza? Então qual é a minha dica logo de cara? Assim, bum! Estuda, entenda bem o período simples, ok? Entendeu bem o período simples? Lá no período composto vai ser mais fácil, ok? Então só se você pegar a tua prova aí, pega a prova da IAP, pega a prova da ESA, pega a prova da iPhone, pega a prova do caramba 4, você vai ver que o sintaxe do período simples ou composto, ela não cai na prova não, é enchente de questões. Então é um conteúdo que a gente precisa focar e não decorar, mas entender, beleza? Então, é a parte da gramática, outra definição, né, que trata da ordem, que trata da... Deixa eu ver aqui que eu vi que tem uma pose. Eu fico assistindo, eu vi que tem uma pose que eu fico melhor, entendeu? Essa blusa aqui também não favorece muito não, né? Porque ela deixa mais gordinho, eu acho. Vou querer sair do exército. Então, olha só, trata da ordem, trata da relação e trata da função, rapaz, das palavras, aonde? Dentro da frase, ok? Eu esqueço, a gente vai falar um pouco mais lá pra frente, eu esqueço a palavra isolada e passo a observar a palavra dentro da frase, dentro da sua ordem, da relação e da função. Então é uma análise totalmente diferente, beleza? Vamos aprender a fazer esses tipos de análise. O que é um determinado tipo de análise e o que é outro determinado tipo de análise. Acabei de arrotar aqui, que coisa feia, porque eu comi um pão com mortadela antes de gravar. Aí a mortadela fica onde? Aqui, né? Na barriga. Então, esquece a mortadela e vamos por exemplo. Olha só. Gustavo, aluno, os do próximo classificarão o C, concurso para ano este. Uau! Que bosta é essa? A bosta pode falar? Corta, você não pode. Que cocô é esse? Tudo embaralhado. Você entende isso? Nós temos uma gramática que é internalizada. Você sabia disso? A gente organiza as palavras, mesmo que você não saiba nada de gramática normativa ou de descritiva, qual for. A gente, todo ser humano, Deus Pai, já coloca nessa cabeça aí enorme, uns com a cabeça maior, como a minha, outros menor, outros normais, mas coloca dentro desse ser a capacidade de uma gramática internalizada que organiza as frases, as palavras dentro da frase. Então ninguém fala isso. Ninguém fala, Gustavo, alunos do próximo classificarão o C, concurso para esse ano este. Ninguém fala dessa forma. É impossível transmitir, impossível se eu não arrumar, né? É impossível transmitir uma mensagem assim. Porque não tem sentido lógico por conta do quê? Da relação das palavras dentro da frase. A organização dessas palavras não está de acordo, não tem noção, não tem nexo falar isso. Ninguém fala isso. Ninguém comete esse extremo, ok? Então a sintaxe, olha só, observe, coloquei aqui, observe que os termos, bota aí, não estão em ordem, ou seja, a frase não pode ser um mero ajuntamento de palavras. Então eu não posso juntar qualquer palavra e dizer que é uma frase, ok? Porque para ser frase é a próxima aula. Frase, oração, período, nós vamos falar sobre a próxima aula e já entrar nos termos essenciais. Sujeito e predicado, próximos capítulos. Mas eu não posso dizer que qualquer amontoado de palavras é uma frase, jamais, ok? A gente tem que ficar ligado que eu preciso de uma organização para construir um sentido. Então a sintaxe está olhando para quê? Para a palavra isolada? Não, está olhando para a organização das palavras na frase. Agora eu vou... Olha só esse bizu aqui. Eu pensei que a frase estava organizada, mas não é. Existe uma ordem que é mental e também é chamada na gramática de ordem direta. É aquilo que a gente costuma, como a gente costuma organizar isso aqui. Como é que a gente costuma organizar na nossa cabeça ou na língua portuguesa? Como que é a ordem direta ou a ordem mais clássica? Não é a única, mas qual é a ordem que a gente entende como uma ordem que segue um padrão? Essa aqui. Primeiro o sujeito, ok? Sujeito, verbo,
complemento e adjunto. Ok? Então, na minha frase, na minha oração, quando eu quero construir uma oração, eu faço de que jeito? Sujeito, verbo, complemento, adjunto. Ai, é isso aí pro resto da vida, eu só posso fazer isso, meu Deus do céu. Eu tô correndo, eu tô com medo, eu tô desesperado, eu vou pro banheiro chorar. Calma. Eu posso inverter alguns elementos? De boa. Mas a tua frase vai ter verbo, vai ter sujeito, vai ter complemento, vai ter adjunto? É isso que a gente tem que pensar. Agora eu vou pegar isso aqui, que a pessoa não estava bem, não estava legal, estava possuído pelo ritmo ragatanga, e passar para isso aqui, sujeito, verbo, complemento, adjunto. Vamos lá. Arrumando as coisas. Arrumar a tua gaveta. Os alunos do Gustavo, olha que maravilha, profeta, receba da sua casa. Os alunos do Gustavo se classificarão para o próximo concurso este ano. Palmas de todos, todo mundo vibra na cadeira. Opa, a frase que antes estava toda zoada, Gustavo, alunos do próximo classificarão o seu concurso para esse ano, agora ela já tá bonitinha, tá na ordem, sujeito, vai pra cá, né? Sujeito, verbo, complemento, adjunto. Eu tenho aqui os alunos do Gustavo, eu coloquei de cor essa ramificação colorida, que coisa linda, né? Os alunos do Gustavo de amarelo se classificarão de verde para o próximo concurso de vermelho e de azul está neste ano. O que é que eu tenho aqui? Sujeito, aquela ordem, deixa eu ver se eu botei na ordem aqui bonitinho. Olha a ordem, qual é a ordem? Sujeito, os alunos do Gustavo, verbo, se classificarão, aqui essa complemento para o próximo concurso e adjunto, neste ano. Assim, neste ano, tem uma música, né, muito boa, que eu amo. Neste ano, eu quero paz. Em janeiro, eu sempre entro na sala cantando essa música. Esse ano eu não cantei, Adriano, não cantei. Eu acho que é por isso que está acontecendo isso tudo, né? Mas eu já aprendi a lição. Então eu coloquei o quê? Sujeito, verbo, complemento, adjunto. Ai, professor, muito fácil. Sintaxe é uma maravilha. Calma, jovem padawan, que não é tão simples assim. Não ignoro que os alunos tenham uma certa dificuldade, não posso ignorar isso, tá bom? Mas vamos com cuidado, passo a passo. Eu quero que você entenda hoje como é feita a organização da frase. Seguinte, sujeito, verbo, complemento, adjunto, talvez sejam nomes que você esteja... Caraca, eu já vi isso aí uma vez na minha vida, lá naquela escola Perereca Verde. Lá na Instituto Educacional Perereca Verde Saltitante. E aí fica de olho, porque agora não adianta você enganar o professor só para passar de ano. Agora tu tem um concurso aí para fazer, não? Então, sujeito, verbo, complemento, adjunto. Nós vamos passar esses próximos vídeos estudando a sintaxe inteira do período simples primeiro, depois do período composto. Eu vou explicar também que para essa de período simples e período composto mais para frente. Mesmo com classificações diferentes... Deixa eu beber uma água aqui que tá uma cusparada danada. Mesmo com classificações diferentes, essas partes mantêm relações com as outras. Aqui eu tenho alunos de Gustavo sendo sujeito. Será que essa parte da frase está isolada lá no canto dele, não quer saber de nada? Não! Elas têm uma relação de amor, talvez, de ódio, não sei. Mas isso aqui tudo é importante na hora da minha análise. Eu esqueço o isolado e passo a enxergar o todo. Seguinte. Os alunos do Gustavo se classificarão para o próximo concurso esse ano, ainda no mesmo exemplo. Se alguém te perguntasse assim, Creidinho, que é o teu nome? Creidinho, quem se classificará para o próximo concurso? É uma pergunta. Quem? Quem será, meu Deus? Oh, meu pai. Quem será que vai se classificar para o próximo concurso? O que você responde? Os alunos do Gustavo. Uau, isso aí é a clássica pergunta para a gente achar o quê? O sujeito. Ok? Então, olha só a relação dentro da frase que esses termos têm. Eu perguntei pro verbo, o verdinho lá, e o verde me respondeu o que está em amarelo, que é o sujeito. Tá entendendo? Se eu fizer outros tipos de pergunta, eu vou descobrir, é o complemento? É o adjunto? Tranquilo? Então a gente precisa entender que toda essa análise, que toda essa estrutura da oração, elas têm uma total ligação. Elas estão ligadas, estão todo mundo ligado. Então eu não posso esquecer o contexto, eu não posso ignorar a frase para analisar algo
Lá, só vou ver isso aqui, problema. Não é assim, não tenha esse erro, não cometa esse erro, pelo amor do Senhor Jesus, amém. Aí eu botei aqui, né? Então, voltar aqui, olha que coisa linda. Tchum! Essa relação aqui que a frase toda tem, tá bom? Às vezes, o que tá lá no adjunto não tem muito a ver, tu acha que não tem a ver, mas não ignore o contexto, a frase, a oração, o período. Show de bola? Isso tudo é muito importante pra gente. Sabe por quê? Por causa da relação entre as palavras. Por que que você sabe, então, que a resposta para a pergunta que te fizeram é os alunos do Gustavo? Por que que você sabe que quem se classificará para o próximo concurso são os alunos do Gustavo? Por causa da relação entre as palavras, tá bom? As palavras, elas estão conectadas, elas estão juntas. Isso aí é muito importante. Como cair em prova? Muito importante. Adianta ficar falando aqui, mas como que isso aí, até aqui, cai em prova? Essa questão é muito legal. Assinar a alternativa em que a oração se estrutura sequencialmente com as mesmas funções sintáticas do termo da oração. Olha só que questão interessante. Pausa, apago. A questão não coloca a ordem para você de cara, tá bom? Qual é a ordem? Será que eu sei qual é a ordem? Primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar a oração que a prova, que a questão está nos dando. Porque a prova não falou qual é a ordem. Em sintaxe isso acontece muito. A questão coloca assim, ó, uma oração, destaca um termo e fala assim, esse termo tem a mesma função sintática em quais alternativas? Aí você tem que ter ligado. Primeiro você tem que descobrir o que está no enunciado para depois descobrir as alternativas, ok? Então a questão aqui está pedindo assinar a alternativa em que a oração se estrutura sequencialmente, ou quer a ordem da estrutura, com as mesmas funções sintáticas do termos da oração. As artes nunca desperdiçam nosso tempo. Então vamos lá. Qual é a estrutura que eu tenho aqui? Eu tenho sujeito, que desperdiça. O que desperdiça? Quem desperdiça? As artes. Sujeito. Aqui eu sei que é verbo. Esse nunca é o quê? Esse nunca é um adjunto, tá bom? E depois desperdiçam o que desperdiça? O nosso tempo. Então a ordem que eu tenho é essa aqui. Sujeito, adjunto, verbo e complemento, beleza? Então vamos ver. Os prazeres da vida não têm as mesmas relações com o jogo? Será que tá nessa regra aí? O futebol me ensinou muito mais do que os livros de história. Os intelectuais sempre criticam os esportes. Projetamos sobre o futebol um gosto pela façanha. Os livros e as artes são importantes. Então eu tenho que fazer uma análise, procurar essa ordem aqui. Sujeito, adjunto, verbo, complemento. Sempre lembrando, eu vou falar isso no próximo slide, eu acho que eu troquei sem querer, que o adjunto ele pode ser deslocado. Alguns termos podem ter esse deslocamento, tá bom? O importante, professor, mas tu nem ensinou ainda os termos. Eu quero que você conheça a prova, para você saber como deve se estudar, tá bom? Então é o seguinte, a resposta para essa questão é a C. Por quê? Na C eu tenho exatamente essa estrutura. Criticam. Quem critica? Os intelectuais. Então eu tenho sujeito, sempre, olha só, sempre, o adjunto adverbial. Mesma coisa, parecido até com nunca, nunca e sempre, tá vendo? Adjunto adverbial. Criticam o verbo, criticam o quê? Os esportes, o complemento. Então a estrutura que eu tenho aqui é os intelectuais, sujeito, sempre, adjunto, criticam, verbo, os esportes, complemento. Eu quero trazer essa questão não para te desafiar nesse momento. Eu quero trazer essa questão para você entender como que as questões da prova cobram isso. É uma maneira muito inteligente de fazer. Então, se você não tiver uma capacidade ou ter estudado muito sintaxe ou entendido melhor o que é sintaxe, como se comporta, quais são os termos essenciais, quais os termos integrantes, os termos acessórios, você vai ter muito tempo, você vai gastar muito tempo fazendo, primeiro, a análise do enunciado e depois a análise de cada alternativa. Mas isso aí é com calma. Isso aqui que eu queria falar sobre a ordem indireta da oração. Lá eu falei, no começo eu falei o seguinte, os alunos de Gustavo se classificarão para o próximo concurso este ano.
Sujeito, verbo, complemento, adjunto. Essa é a única forma, a ordem direta é a única forma que a frase pode aparecer no contexto, a oração pode aparecer? Óbvio que não. A língua, ela é viva, ok? Ela tem transformações, a estilística muda, a literatura muda, tudo muda. A língua não é estática, tá bom? Então eu posso fazer assim, ó, observe as cores, que eu mantive as cores para facilitar. Para o próximo concurso neste ano, os alunos do Gustavo se classificarão. Comecei com o complemento, fui pro adjunto, coloquei o sujeito, por último, o verbo. Olha que legal. Continua tendo sentido? Óbvio. Para o próximo concurso neste ano, os alunos do Gustavo se classificarão. Neste ano, os alunos do Gustavo se classificarão para o próximo concurso. O que eu fiz? Comecei com o adjunto adverbial, fui para o sujeito, verbo, complemento. Isso aí a gente faz muito hoje em dia, deslocar o adjunto. E quando a gente estiver estudando adjunto, a gente vai entender tudo isso, ok? Para o próximo concurso, neste ano, classificar-se-ão os alunos do Gustavo. Eu tive que mudar o verbo por conta de uma regra da colocação pronominal. Para o próximo concurso, comecei com o quê? Com o complemento. Depois eu fui para o adjunto, verbo, sujeito. Deixei o sujeito lá por último. E tenho também essa aqui. Os alunos de Gustavo, nesse ano, se classificarão para o próximo concurso. Só desloquei o adjunto adverbial aqui. Comecei com o sujeito, adjunto adverbial, verbo, complemento. Beleza? Então você tem que entender o seguinte. Essa forma aqui que a gente conhece como forma direta, que é o quê? Sujeito, verbo, complemento, adjunto, ela não é fixa, ou ela não é assim a única considerável como certa. Ela é simplesmente a ordem direta. Ela possui esse nome, direta. Você não é obrigado a escrever nem analisar nada sempre na ordem direta, porque na questão anterior aqui, eu não estava na ordem direta. O enunciado não colocou uma frase, uma oração melhor, na forma direta. Colocou sujeito, adjunto, verbo, complemento. O adjunto tinha que estar aqui no final, se fosse na ordem direta. Foi deslocado. Então eu já tenho uma forma que eu chamo de forma indireta. Beleza? Então eu tenho aí, ó, essas formas aqui. Observe que as relações continuam. A ordem foi alterada, mas a relação é a mesma. O que eu estou dizendo com isso? Isso é importante dizer, é óbvio. Olha, voltando. O sujeito que está de amarelo, os alunos do Gustavo, que é o sujeito. Em todas as 4 construções da forma indireta, o sujeito continuou sendo sujeito, continuou desempenhando o papel de sujeito, a relação de sujeito dentro da oração, mesmo que deslocado. Não é porque eu desloquei que trocou a função sintática. Nesse caso, não. Beleza? Então isso aqui, esse observe aqui é importante, que essa lupa linda que eu coloquei aqui, bem grandona para você ver. As relações continuam, a ordem foi alterada, mas a relação, ó, é a mesma. Tudo bem? E como cai em prova? Essa questão aqui é uma questão que é quase a minha filha, tá? Eu gosto muito dessa questão, mas eu gosto demais dessa questão e eu sempre passo essa questão aqui quando a gente tá falando, começando a tratar sobre... Dá o zoom, vem pra mim, vem. Vamos lá. Essa é maravilhosa, essa aqui eu adoro na aula de sintaxe, quando eu começo, passo pro aluno, ó, mas deu o zoom aqui que a cabeça ficou maior, mas deixa eu até acertar o que é no rosto. Tô precisando fazer um negócio aqui, né, ó. Tava vendo nos meus vídeos, é horrível você se assistir. É horrível. A tua autoestima, ela é horrível. Vamos lá. O segmento inicial do nosso hino nacional diz o seguinte, você era obrigado a cantar o hino. Ouviram pirangas, mas... Tem aquele vídeo, né, do meme daquela mulher que cantou tudo errado, tadinha, no congresso, sei lá onde. Danusa, sei lá o nome dela. Muito bom o vídeo. Eu até pensei em colocar aqui, mas aí tem direito autoral, aí o YouTube derruba o vídeo, aí uma aula perdida, não, por isso que eu não botei, mas na aula eu boto. Ouviram do Ipiranga... Aí a gente canta, né? Ouviram do Ipiranga as margens plás... Essa parte a gente pelo menos sabe, né? Sabe qual é a parte que eu gosto? Aquela assim, ó... Entre outras... Não, tem uma parte que é bonito até de falar. Figura... não vou lembrar agora, dá um queicinho grande pra caramba. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. E o sol da liberdade. Coisa linda nosso hino. Mas eu vou falar. Isso aqui tá na forma indireta.
Se colocados na ordem direta, os termos destes dois versos estariam assim dispostos. Aí é a loucura. A loucura, 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 Brasil. É loucura, é loucura. Eu morro de rir, cara, que os alunos falam. É que essa questão tá ficando muito popular, né? Aí os alunos já sabem, mas mesmo assim é muito boa. Então tem outro enunciado que diz que é até melhor, até mais polêmico. Diz assim, ó. Quem foi que ouviu o quê? Quem foi que ouviu? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Aí o aluno fala que quem que foi que ouviu foi a avó dele. Que foi quem que ouviu foi o cavalo do sei lá de quem, que estava na margem. Quem foi que ouviu foi Deus lá no céu. Que foi... cada teoria é incrível. Eu fico horas nessa questão aqui que eu acho muito engraçado. Então, galera, olha só. A primeira coisa que eu sei que a galera não tem dúvida é o verbo. Eu sei que alguém ouviu, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Deu até tosse. Corona. Tá amarrado, em nome do Pai, amém. Vamos lá. Então eu sei que alguém ouviu. Então eu tenho que colocar na ordem direta. A ordem direta é sujeito, verbo, complemento, adjunto. Eu já tenho, fácil, a segunda parte do desafio. Se é o sujeito eu não tô na dúvida, o verbo eu já sei, pomba. Ouviram. Ouviram, então tu já bota lá no ouviram. Agora a pergunta é, quem foi que ouviu e ouviu o quê? Beleza? Vamos lá. As margens plácidas do Ipiranga ouviu o brado retumbante de um povo heróico? B. As margens plácidas ouviram do Ipiranga o heróico brado retumbante de um povo? Aí vai botando, né? Que você vai lendo. E aí eu quero saber quem foi que ouviu, o que foi ouvido. Preciso saber tudo. Agora vamos analisar aqui cuidadosamente, com calma. Talvez seja aí pra você, se você quer resolver, tu dá um pause e fica lendo aí. Heróico, lembrando aqui que heróico tá com acento, não tem mais acento, tá bom? Caiu, porque era uma questão antiga, eu não me atentei. Perdão, ó. Heróico aqui, heróico aqui. O daqui pode ficar que tá entre aspas, mas o das alternativas tem que estar sem, ok? Lá na regra de acentuação. Se colocava na ordem direta. Então vamos lá, sujeito, verbo, complemento, adjunto. Eu sei que o verbo é ouviram, tá bom? Ouviram, agora eu pergunto, quem foi que ouviu? Quem foi que ouviu? Aí você fala assim, quem foi que ouviu? Só pode ter ouvido foi o povo. O povo ouviu. Mas eu não tenho nem na alternativa o povo ouvindo. Porque a banca sabia que se botasse o povo ouvindo já ia marcar. Para dificultar, ela nem colocou. Então o povo não ouviu nada, tá bom? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Do Ipiranga pode ser sujeito? Pode ser sujeito do Ipiranga? Se tá me dando um local, um adjunto. Então eu sei, olha assim, já tô dando a resposta. Eu sei que do Ipiranga é um adjunto. Então tá lá por último. Ou não, né? Pera aí. Calma aí, deixa eu ver direito. Não, na verdade, olha só, calma. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. As margens plácidas do Ipiranga, tá bom? Então calma. Eu estou falando de um rio. Eu estou falando de um rio. Olha aí já entra toda uma construção que é poética, conotativa, e é fundamental trazer a conotação para essa interpretação sintática. Tá bom? O que é a conotação? É a figuração, é a poesia, o poema. O nosso hino nacional, ele é repleto de poesia, ele todo é poético. Então olha só, o que eu tenho aqui? Já sei o verbo, eu preciso saber o que ouviram. Para eu ouvir alguma coisa, essa coisa tem que ser sonora, beleza? O que é um brado? Um grito, um brado, opa, então já tá me ajudando. E entender a conotação desse texto já me ajuda um pouco. Ouviram um brado. Pomba, ouviram um brado, beleza. Agora, eles ouviram, preste atenção, eles ouviram o brado de quem? Alguém tem que gritar. Quem gritou? O brado é heróico e é do povo, ok? Então, brado heróico de um povo. Eu ouvi, alguém ouviu, o brado heróico de um povo. O brado retumbante heróico de um povo. Só me resta quem para sujeito?
é de cair o queixo. Sabe quem ouviu? Sabe quem é o sujeito? As margens plácidas do rio Ipiranga. Que bonito, né? Ou seja, pensa na construção poética. O rio, pensa em Nárnia, né? O rio estava ouvindo, caraca, a natureza. Eu estou ouvindo o povo reagindo. Uau! Olha que bonito. É bonito, fiquei até arrepiado. Ó. É bonito, o negócio é bonito, mas você nunca entendeu o que isso queria dizer. Por que você nunca entendeu? Porque você entendeu. O João que está passando lá na rua agora. Por que ele não entendeu da concorrência? Ele não entendeu porque ele não entendia, porque ele não sabia sintaxe, a ordem direta e indireta das coisas. Então a resposta para essa pergunta aqui é a letra A. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Olha que coisa linda. Eu estou dizendo o quê? As margens plácidas, o que é plácidas? Tranquilas, do Ipiranga, do rio Ipiranga. Ouviram, as margens ouviram. Uma dica que era também, era o verbo aqui ó, a terminação do verbo, né? A desinência modo temporal. Elas ouviram, perdão, número pessoal. Elas ouviram, as margens plácidas ouviram. O que elas ouviram? O brado retumbante de um povo heróico. Que povo é esse? É o brasileiro, que não aguentava mais. Tá entendendo? Tá falando de toda aquela questão histórica aí que a professora vai explicar depois. Então a ordem direta, qual é a ordem direta? Sujeito, verbo, complemento e adjunto. É essa aqui. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Esse heróico sem acento. Olha que bonito. Talvez você nunca tenha entendido aí. Mas é uma questão de sintaxe que cai em prova e o povo fica doido. Por quê? Primeiro, porque não leva em consideração, não sabe sintaxe. E segundo, porque desconsidera toda essa questão poética que o hino nacional tem. Tá bom? As margens plácidas, é possível as margens plácidas ouvir alguma coisa? O rio ouvir alguma coisa? Claro que não, se for ver no sentido denotativo da relação das palavras no real, dicionário. Mas agora trazendo para o mundo da literatura, da poesia, é claro que isso é possível e é muito bonito. Parabéns. Quem escreveu isso aqui foi genial. Show de bola? E agora algo muito importante, talvez o que seja mais importante disso tudo que a gente tenha falado hoje. Morfologia e sintaxe. Lá na morfologia, que a gente já passou, a gente estuda o quê? Qual é a estrutura da palavra, qual é o radical dessa palavra, qual é o vogal temático, qual é a desinência, qual é a classe, se ela é substantivo, adjetivo, artigo, você fica louco. Na sintaxe, a gente quer saber qual é o sujeito, se o sujeito é simples, composto, determinado, inexistente. A gente quer saber se o predicado é verbal, nominal, verbo nominal. Eu quero saber se é complemento, se é adjunto. Se é adjunto, adnominal, ou se é complemento nominal, se é objeto direto, se é objeto indireto, se é agente da passiva, é loucura. Mas você precisa entender o que é uma análise morfológica e o que é uma análise sintática. Olha esse exemplo aqui. Suponhamos que numa vida passada, o professor Gustavo aqui que vos fala era um homem não tinha um caráter, né? E aí eu fui assaltar. Eu tô lá assaltando, peraí que eu vou botar minha máscara. Minha máscara de vou botar essa máscara aqui do coronavírus, né? Pra fazer aqui minha simulação. Com essa cabeça enorme, eu tô assaltando a casa, né? Tô assaltando. De repente, o dono da casa chega com a polícia e uma arma e aponta pra mim. Aqui é a polícia. E aí eu... Meu Deus, me pegaram. Aí o policial vai falar assim, quem é você? E o que você está fazendo? Olha, duas perguntas, eu sou o bandido. Aí o policial pergunta, quem é você? Aí eu falo, eu sou o Gustavo, mas da vida passada, lá da outra encarnação. Sou o Gustavo. Aí ele fala assim, o que tu tá fazendo aqui? O que eu tô fazendo? Assaltando. Tá entendendo? Eu sou o Gustavo, mas eu tava assaltando. Mas aí, acabou aquela situação toda, né? O policial me liberou. Como é que é aquele negócio, né? Que nunca foi preso, sei lá qual o nome que dá. Aí eu voltei pra minha casa. Sem falar nada. Aí minha mãe fala, e aí, Gustavo? Tudo bem, meu filho? Opa, o meu nome continua o mesmo, só que agora eu não sou mais assaltante. Graças a Deus, eu sou o quê? O filho da minha mãe. Graças a Deus, amém. Aí eu vou, né? Tô indo lá, vou trabalhar, né? Já larguei a vida da bandidagem, vou trabalhar. Tô indo aqui pra uma escola lá, na outra vida eu também era professor. Aí eu chego lá e falo assim, bom dia, professor Gustavo. E aí?
E aí que eu continuo sendo Gustavo, só que agora eu tenho outra função, professor. Olha que avanço, né? De bandido para graças a Deus. A verdade libertou. Eu tive uma função, depois eu tive outra função nesses exemplos, né? E depois outra função. Eu era o assaltante, péssimo exemplo, né? Mas eu gosto desse exemplo. O assaltante, depois o filho da minha mãe, depois o professor, e eu volto pra casa, eu sou filho da minha mãe, e aí eu vou pro mercado, eu sou o consumidor, e aí eu vou... Tá entendendo? Eu continuo sendo sempre Gustavo, a minha identidade é ser Gustavo, meu nome é esse, só que eu tenho diferentes funções sociais. Ora, professor, é igual quando encontra aluno no shopping, né? É muito engraçado. Encontrar aluno no shopping. Parque Shopping sabadão. Quando voltar essa pandemia, vai estar mais cheio o Guanabara no aniversário do Guanabara. Aí você que é gente, né? Não parece, mas é. Tá lá no shopping, aí, bum, esbarrou com o aluno. O que o aluno fala? Professor! Você no shopping? Por quê? Porque o professor não pode ir pro shopping. O professor não pode ir ao cinema. Não pode. Ele tem que ficar corrigindo. Mas é assim, é certo. Professor! Ou então, não fala nada, né? Finge que não te viu. Aí na sala, na segunda-feira, ele, professor, hein? Te vi no shopping. Te vi no shopping. É assim. Então, olha só. Eu continuo sendo Gustavo, mas dentro de sala eu sou professor. No shopping eu sou consumidor. Tá entendendo? A minha função vai mudando. São visões diferentes. Por que tá dando esse monte de exemplo? Na morfologia, uma análise morfológica e sintática, a gente faz alusão a esse exemplo aqui que eu tô dando. Quando eu olho para morfologia, o que é uma análise morfológica e uma análise sintática? Quando eu olho para morfologia, eu analiso a palavra isoladamente, beleza? Não me interessa o contexto, eu pego aquela palavra, e eu analiso qual é a classe de palavras que essa palavra se enquadra, que essa palavra pertence. Ela é um substantivo, ela é um adjetivo, ela é um verbo, ela é uma interjeição, ela é uma preposição, ela é uma conjunção, ela é um artigo, ela é um numeral, ela é o quê? É isso que eu quero. Qual é o teu nome? Ok? Vai ser estático? Sim. Dependendo também, né? O a pode ser um artigo, pode ser um pronome, pode ser uma preposição. Você tem que saber diferenciar, mas isso dentro da morfologia. Quando eu estou na sintaxe, eu quero saber o que essa palavra que antes foi classificada como dentro de uma classe de palavras, eu quero saber o que esse substantivo, o que esse adjetivo, o que esse advérbio está fazendo dentro do contexto. Qual é a função dele? Beleza, ele é advérbio, o nome dele é advérbio, mas o que ele está fazendo aqui? Qual é o papel dele aqui? O papel dele vai ser sempre o mesmo? Não. Então é aí que a gente tem que ter cuidado, né, na hora da análise sintática. Qual é a classe de palavras? Eita, caramba! Esqueço as relações das palavras, né? Eu esqueço o que está vindo depois, assim. Esqueço, obviamente, dane-se, não é assim. Mas a minha preocupação é restrita com a palavrinha. A gente vai ver no exemplo. Já a sintaxe, a análise sintática é o seguinte, eu analiso o conjunto, a oração inteira é muito importante, tá bom? Porque dependendo da oração, aquilo ali pode ser alterado. Aquela função pode ser alterada, tá bom? Qual é a função dela no geral. Agora, eu trouxe um exemplo aqui, e esse exemplo é para isso que eu acabei de falar. Eu não tirei essa setinha aqui porque tinha que selecionar uma por uma, ia dar um trabalho, não falei, deixa assim. Eu tenho de amarelo a análise morfológica e eu tenho de vermelho a análise sintática. Da seguinte oração. Tchan. Suas primeiras relações amorosas foram frustradas. Obviamente, não desista, aluno. Música de paixão. Se você está sozinho, não se preocupe, as relações amorosas são aí mesmo. Suas primeiras relações amorosas sempre foram frustrantes. O problema é que quais foram as primeiras? Pode ser as 10 primeiras, as 30 primeiras, as 100 primeiras. Não sei, espero que seja só um. Então, antes de subir aí a classificação, amarelo, análise morfológica, vermelho, análise sintática. O que eu quero saber na análise morfológica? Eu vou olhar tudo? Não. Eu quero saber suas, eu vou analisar suas, eu vou analisar primeiras, eu vou analisar relações,
uma de cada vez. E eu vou dar qual é o nome dessa palavra aqui, uma de cada vez, tá bom? Então, suas. Seu, sua, teu, tu, isso é o quê? Isso é o nosso querido pronome. Suas, possessivos, pronomes possessivos. Ok? Então, suas tem uma classificação morfológica das 10 classes gramaticais. Qual é? Pronome. Primeiras. Primeira, segunda, terceira. Lembrando sempre que o numeral, que é o numeral ordinal concorda em gênero e número, tá bom? Suas primeiras. Olha que linda. Primeiras é o quê? Numeral. E relações? É o meu substantivo. Então, tá vendo que eu tô analisando palavra por palavra. Bonitinho. Agora eu vou pegar quem? Amorosas. Amorosas é o quê? Vamos olhar? Adjetivo. Uau! E foram? Será que foram é o quê, gente? Um substantivo? Um verbo? Um verbo! Foram. Verbo. Pego ele bonitinho, não me interessa se ele é transitivo direto, se ele é o cacete a quatro, eu só quero saber o que ele é. Ele é um verbo. E por último, frustrantes, eu tenho o quê? Adjetivo de novo. Observou como a análise morfológica se comporta? Se eu tivesse um cachorro, eu ia botar o nome de um de morfologia e outro de sintaxe. Eu juro. Não dá pra fazer isso com filho, né? Chamar um de morfologia e de sintaxe, mas com cachorro dá. Mas eu li também na internet que cachorro só entende as 2 primeiras sílabas. Será que é verdade? Não sei. Fica aí o questionamento para os futuros oficiais. Fiz análise morfológica. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras, eu vou ter 6 classificações diferentes. Mas, Gustavo, tem 2 adjetivos, não interessa. Não tem problema. Não tem problema. Tá de boa? Tá de boa na lagoa? Agora vamos descer aqui, ó, para análise sintática. A primeira coisa da análise sintática que eu faço é, bum, separa o sujeito do predicado. Foram frustrantes. O que foram frustrantes? O que foi? O que aconteceu na tua vida? Suas primeiras relações amorosas. Então eu tenho sujeito, que é simples, porque eu tenho um monte de penca de palavra, mas eu tenho um núcleo só, que é isso aqui. E eu tenho um predicado que é nominal. Por que o predicado é nominal? Porque tem um verbo que eu chamo de ligação. Alô? Verbo de ligação. Tá bom? Então a gente vai estudar isso tudo. Primeira coisa que eu fiz, sujeito simples, predicado nominal. Ah, acabou aí a análise sintática? Vai pensando tu. Eu tenho que analisar o que suas, que é um pronome, tá fazendo aqui, qual é a função dele aqui dentro. Tá bom? Você lembra do exemplo? Eu sou Gustavo, mas eu tenho em cada hora, cada momento, em cada situação, eu tenho uma função diferente. Mas eu não deixo de ser Gustavo. Suas nunca vai deixar de ser pronome. Mas qual é a função dele nesse momento aqui? É isso que eu quero saber. Tá bom? E aí a gente começa destrinchando uma praga por uma vez, para não morrer de... Eu tenho suas sendo adjunto adnominal. Vamos estudar essa classe querida. Essa classe não, né? Essa classificação sintática, né? Do adjunto adnominal. Eu acho lindo essas coisas. Eu amo essa coisa aqui. Primeiras, que é numeral para morfologia. Aqui, nesse caso, na sintaxe, também é um adjunto adnominal. Então, eu tenho um pronome, eu tenho um numeral funcionando, olha só a palavra que eu usei, funcionando como adjunto adnominal. Relações, eu tenho o quê? O núcleo do sujeito. É um substantivo para onde? Morfologia. Muito bem. Mas para sintaxe, é o núcleo do sujeito. O adjetivo também é um adjunto adnominal, porque tá todo mundo aqui, a galera, ó, trabalhando para o substantivo, que aqui é o núcleo do sujeito. Substantivo para morfologia, núcleo do sujeito para sintaxe. Destrinchei, primeiro eu fiz o quê? Separei sujeito, predicado. Destrinchei todo o meu sujeito. Agora eu vou para o predicado. Esse verbo é o quê? Verbo de ligação. O verbo, aí a gente vai ficar ligado na transitividade do verbo também depois. Ele é um verbo de ligação, ele é um verbo transitivo direto, é um verbo transitivo indireto, é um verbo bitransitivo, ou ele é intransitivo, isso tudo a gente vai estudar. Tá vendo como é que a gente vai passar um tempinho? A gente vai começar com o sujeito, classificação do sujeito. Vamos para o predicado, que são os termos essenciais. Classificação do predicado. Depois nós vamos para os termos integrantes, aí a gente estuda tudo que é integrante. Depois a gente vai para os acessórios, a gente estuda todos os termos acessórios. É um estudo bem delicado, por isso que a gente não pode queimar etapas dentro da sintaxe, tá bom? Às vezes os professores, muita gente, né, coloca o estudo da sintaxe
já direto nos termos essenciais, já começa com sujeito. Aí o aluno fica cheio de dúvida, porque ele não sabe nem a diferença de morfologia para sintaxe. Então fica ligado. O verbo é de ligação e aqui é um predicativo do sujeito. Esse adjetivo agora é um predicativo do sujeito. Olha só como é que é. Para morfologia, eu tenho dois adjetivos, não tem? Estáticos, adjetivo, adjetivo. Mas na sintaxe, um adjetivo estava fazendo papel de quê? Adjunto adnominal. E o outro adjetivo está fazendo papel de quê? De predicativo do sujeito. Lembra desse nome aqui? Tá entendendo? Então, eu posso ter o mesmo nome, mas eu tenho também funções diferentes dentro da oração. Se eu não me ligasse nisso aqui, eu poderia colocar adjunto adnominal, porque você fala assim, não, todo adjetivo é adjunto adnominal, todo. Não é isso. Eu sei por que isso aqui é um predicativo do sujeito, por conta do verbo de ligação, já me dá uma ideia, a principal dica. Então eu já começo a analisar o todo. Falou? Eu analiso o todo. Mas lembra do meu cachorro, que eu falei que a sintaxe é meu cachorrinho, não. Cachorro caro, não tô menosprezando não, aquele cachorro de rico, tá entendendo? Igual o Beethoven, aquele grandão. E aí, meu filho, o que cachorro gosta de fazer? Deixa eu voltar aqui pra câmera. O que cachorro adora fazer? Cruzar. Tu passa na rua, é uma cruzação de cachorro que tu não tem ideia. Às vezes é 4, é 5, é uma coisa... E aí o meu cachorrinho morfologia cruzou com a sintaxe e nasceu quem? A morfossintaxe. Quando tu acha que não dá pra piorar, piora. E o que é morfossintaxe? Não é nada complicado. As questões geralmente ou pedem uma análise morfológica apenas, e aí você faz de um termo. A questão não faz tudo, não. Ela pergunta assim, ó, o termo destacado aí destaca frustrante. O termo destacado desempenha qual função sintática? Você analisa tudo, mas você só fala só do termo, tá bom? É difícil uma questão colocar de enorme assim, tá bom? Ou é uma análise morfológica, ou é uma análise sintática. Quando a questão, ou quando qualquer professor, qualquer desafio te colocar uma questão que peça as duas análises, a gente chama de análise morfossintática, de morfologia, sintática de sintaxe, tá bom? Então essa é a diferença, perceberam? A diferença de uma análise morfológica, eu só estou examinando as classes de palavras, as 10 classes de palavras, e uma análise sintática. Nós vamos fazer aí muitos exercícios a respeito da análise sintática, que é o nosso foco. No próximo encontro, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre frase, oração e período, e entender essa construção sintática, o período simples, o período composto, e já iniciaremos nos termos, que se classificam em 3 termos. Os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Não vai achando que são só 3, que é fácil, porque é uma penca de conteúdo. Falou, galera? Mas, ó, preste atenção, essa aula aqui não pode ser queimada. Porque se você não entender isso, você não vai entender sujeito. Se você não entender sujeito, não vai predicado, e a bola aí, ó, de neve, o problema vai ficar muito grande. Falou? Então, até a próxima. Espero que essa videoaula aí te agregue muito, muito na tua vida aí como estudante. Valeu, valeu!